No meio de um escritório lotado em São Paulo, a CEO riu e perguntou casualmente: "Você quer casar comigo?" Todo mundo achou que era só uma piada de aniversário inofensiva, mas o homem à frente dela, um pai solteiro quieto, só sorriu e respondeu: "E se eu disser sim?" O riso parou na hora. A expressão de Amélia mudou. O sorriso de João não vacilou. Ninguém sabia se era brincadeira, teste ou verdade. E quando aquela frase começou a puxar rumores, conspirações e colapso atrás de si, será que algum deles teria coragem de responder aquela pergunta de novo? João Silva chegava ao escritório toda manhã às 7h45. Não para impressionar ninguém, mas para ter 30 minutos para se ajeitar antes do caos começar. Ele fazia um cafezinho, revisava sua fila de projetos, e checava o celular para ver atualizações da babá. Quando o time chegava, ele já estava na metade da primeira tarefa. Saía às 5 em ponto, nada de chopp depois do trabalho, nada de reuniões estendidas, nada de fofoca no bebedouro. Os colegas sabiam o porquê. Pai solteiro, filha de 4 anos. Zoavam ele às vezes, mas era leve. Respeitavam porque ele pegava os projetos mais duros sem reclamar e nunca roubava crédito alheio. João tinha 25 anos e era gerente de projetos há 2 anos. A esposa morreu num acidente de carro quando a filha tinha só 6 meses. Ele não falava muito sobre isso. Quando perguntavam, dava respostas curtas e mudava de assunto. Não tinha tempo para luto quando tinha contas para pagar e uma menininha precisando de café da manhã todo dia. Amélia Costa virou CEO há 3 meses. Tinha 35 anos, afiada e decidida. Não ficava trancada no escritório de vidro como o anterior. Andava pelos andares. Sentava em reuniões de time sem avisar. Lia relatórios de desempenho até altas horas, cruzando nomes com resultados de projetos. O nome aparecia sempre: João Silva. Ele pegava os projetos que ninguém queria. Prazos apertados, clientes bravos, cortes de orçamento. Entregava sempre, mas nunca ia às premiações ou festas trimestrais. Era sempre o primeiro a ir embora. Amélia notou ele numa reunião no fim do trimestre anterior. Um projeto grande com cliente estava 2 semanas atrasado e saindo do controle. O clima estava pesado. Gente apontando o dedo. João ficou quieto até perguntarem direto o que ele achava. Ele não desviou. Não culpou o time. Apresentou um plano de recuperação em 3 passos, explicou o que deu errado sem enrolar, e assumiu a responsabilidade pelas partes dele. Depois defendeu o time quando alguém tentou jogar eles na fogueira. Amélia observou ele o tempo todo. Ele não estava tentando ser herói, só resolvendo o problema. Uma semana depois, ela ficou até tarde para terminar um relatório. Passava das 9 quando andou pelo corredor do 3º andar e viu uma luz acesa numa salinha de reunião. Empurrou a porta um pouquinho. João estava sozinho na mesa, notebook aberto, celular apoiado numa xícara de café. Na tela, uma chamada de vídeo. Uma menininha de pijama rosa sentada de pernas cruzadas na cama, segurando um coelhinho de pelúcia. A menina falava com voz alta e sonolenta. "É, benzinho. Papai tá quase acabando. Não, escova os dentes primeiro. Eu leio a historinha quando chegar em casa." A menina fez bico, mas acabou concordando. João deu um sorriso fraco para a tela, disse boa noite e encerrou a chamada. Esfregou o rosto, respirou fundo e voltou a digitar. Amélia não entrou. Ficou ali mais tempo do que devia. Algo naquela cena, esse jovem lidando com crise no trabalho enquanto convencia a filha a escovar os dentes, a fez parar. Ela foi embora sem dizer nada. No dia seguinte, puxou o arquivo dele no sistema. Tinha uma nota: pai solteiro, custódia total da criança. Nenhum contato de emergência exceto a babá. Amélia recostou na cadeira e ficou olhando para a tela. Já viu muitos funcionários irem e virem, mas João era diferente. Não era ambicioso do jeito barulhento da maioria. Era só constante, confiável e claramente sozinho. Naquela noite, Amélia foi para casa e fez brigadeiros. Era um hábito antigo de antes de ser CEO, quando era estudante de design, trabalhando turnos noturnos e vivendo de miojo. Fazia brigadeiros para levar para os grupos de estudo. Parecia mais autêntico que pedir delivery. Fazia anos que não fazia. Mas naquela noite misturou a massa de brigadeiro na mão, fez 2 dúzias, e guardou metade numa latinha. No dia seguinte, RH mandou a lista semanal de aniversários. O nome de João estava lá. Amélia olhou o e-mail por um bom tempo. Pegou a latinha e desceu. A empresa tinha uma tradição chamada passeio de aniversário do CEO.
Toda semana, o CEO escolhia uns funcionários de departamentos diferentes e desejava parabéns pessoalmente. Era para tornar a liderança mais humana, fazer as pessoas se sentirem vistas. Amélia já tinha feito umas vezes desde que assumiu, mas dessa vez parecia diferente. Ela andou pelo terceiro andar com a latinha debaixo do braço. Uns olhavam, alguns acenavam. Ela retribuía e seguia até a mesa de João. Ele estava revisando uma planilha, franzindo a testa para os números. A mesa dele era limpa, exceto por uma foto emoldurada de uma menininha segurando o mesmo coelhinho de pelúcia. Amélia colocou a latinha do lado do teclado dele. João olhou para cima. Surpreso. Parabéns, obrigado. Feitos em casa, brigadeiro de chocolate. Uns colegas perto viraram a cabeça. Um deles, um cara chamado Ryan, sorriu e se inclinou. Chefe, cuidado aí, ele é pai solteiro. Material perfeito para marido. Os outros riram. A expressão de João não mudou muito, mas teve um brilho de constrangimento nos olhos. Amélia devolveu a energia do ambiente com um sorrisinho. Não sabia por que disse aquilo. Talvez fosse o momento. Talvez porque já estava pensando nele mais do que devia. Virou para João e disse meio brincando, então João, você quer casar comigo? O escritório explodiu em risos. Alguém aplaudiu. Outro assobiou. Mas João não riu. Encarou ela calmo e firme, e a boca dele curvou num sorriso fraco, do tipo de quem já passou por coisas piores que uma piada no escritório. E se eu disser sim? O riso parou. O sorrisinho de Amélia vacilou. Os lábios dela se entreabriram como se quisesse dizer algo para suavizar, mas nada saiu. João não mudou a expressão. Os olhos dele ficaram nos dela. Não era flerte. Não era estranho. Era só honesto. Ela percebeu naquele momento que ele não tratou como piada. Tratou como pergunta real. O silêncio durou só uns segundos, mas pareceu mais. Alguém tossiu e o encanto quebrou. As pessoas voltaram para as mesas. O barulho recomeçou. Amélia pigarreou e deu um passo para trás. Aproveita os brigadeiros, mas ao passar pela mesa dele, se inclinou perto o suficiente para só ele ouvir. Não gosto de piadas vazias, pensa nisso e me dá uma resposta real um dia. Depois foi embora. João ficou ali um momento, olhando para a latinha de brigadeiros. Os colegas já estavam de volta ao trabalho, o momento esquecido por todos menos ele. Abriu a latinha. Os brigadeiros ainda estavam mornos. Pegou um, mordeu, e pensou no que ela disse. Não a piada, a parte depois. Depois da cena do aniversário, nenhum dos dois tocou no assunto. Amélia não trouxe de novo. Ficou mais no escritório, atendeu reuniões seguidas e manteve distância. Mas distância não significava ausência. Ainda notava João. Via ele em conversas de corredor, em e-mails de atualização de projetos, no jeito quieto que ele consertava problemas que deviam ser de outro. João também não perseguiu o momento. Voltou para a rotina dele. Manhã cedo, saídas no horário, pegar a filha na creche, fazer janta, ler historinha na hora de dormir. A vida dele tinha um ritmo e ele não sabia como encaixar alguém como Amélia sem quebrar algo. Mas o espaço entre eles não era vazio. Era elétrico. 2 semanas depois do incidente do aniversário, Amélia chamou ele pro escritório para discutir um projeto difícil com o cliente. Era motivo legítimo. O cliente ameaçava cancelar o contrato se as entregas não melhorassem. João já tinha lidado com situações parecidas. Sentaram um de frente pro outro na mesinha de reunião no escritório dela. Amélia expôs os detalhes. João ouviu, perguntou e propôs um plano. Foi profissional, rápido, mas tinha algo mais por baixo. Atenção que nenhum nomeava. No fim da reunião, Amélia recostou na cadeira e estudou ele. Você lida bem com pressão, encolheu os ombros. Não tenho escolha. Todo mundo tem escolha. Ele encontrou os olhos dela. Não se você tem uma menina de 4 anos te esperando em casa. Amélia deixou o silêncio assentar entre eles. Você cansa de ser o responsável? João considerou a pergunta. Às vezes. Mas cansar não muda o que precisa ser feito. Ela assentiu devagar. Isso é o que te diferencia da maioria aqui. Eles querem reconhecimento. Você só quer ir para casa. Isso é ruim? Não, é raro. Deixaram por isso. Mas depois dessa reunião tiveram mais check-ins rápidos, sessões de estratégia, almoços num café 2 quarteirões dali onde podiam falar sem as paredes do escritório ouvindo. Amélia começou a ver João diferente. Não como funcionário, como pessoa. Alguém que carregava peso sem pedir ajuda. Alguém que tomava decisões pelo certo, não pelo fácil. E João começou a ver Amélia não como CEO, mas como alguém cansada de fingir que não era solitária.
Uma tarde, sentaram numa mesa de canto no café. Amélia mexia o café com leite distraidamente. Você já pensa como seria a vida se pudesse recomeçar? João observou ela com cuidado. Você quer dizer se minha esposa não tivesse morrido? Ela se encolheu levemente. Desculpa. Não quis dizer assim. Tudo bem, mas não penso em recomeçar. Penso em fazer o que tenho funcionar. Amélia assentiu. Isso é esperto. É sobrevivência. Ela segurou o olhar dele por um longo momento. João quebrou o silêncio primeiro. Se eu escolher alguém, escolho estabilidade e não empolgação. Amélia largou a xícara. E se estabilidade for empolgante? Um esboço de sorriso cruzou o rosto de João. Então eu diria que você nunca precisou se preocupar com aluguel no prazo. Ela riu, mas foi suave, quase triste. Não falaram da piada do casamento de novo, mas estava sempre ali, pairando entre eles. 3 semanas depois, a babá de João ligou às 9 da manhã. Tava doente, febre, não podia vir. João ficou na cozinha, celular no ouvido, olhando pro relógio. Tinha 2 reuniões aquela manhã e prazo de projeto ao meio-dia. Não tinha plano B, virou pra filha, Lívia, que tava na mesa comendo cereal de pijama. Lívia, que tal vir pro escritório do papai hoje? Os olhos de Lívia se arregalaram. Sério? Só por umas horas. Tem que ficar bem quietinha. Ela sentiu animada. Vou ser quietinha como um ratinho. João suspirou. Tá bom, vai se vestir. 1 hora depois, chegaram no escritório. João avisou o RH, pediu desculpas pela situação e prometeu que Lívia ficaria numa salinha de reunião sem atrapalhar ninguém. RH entendeu. Essas coisas acontecem. João arrumou Lívia na sala B com livros de colorir, lanches e o coelhinho de pelúcia que ela levava para todo lado. Checava ela entre tarefas, via se estava bem e tentava focar no trabalho. Por volta das 11, Amélia andava pelo corredor quando notou a porta da sala B entreaberta. Olhou para dentro. João estava agachado no chão, amarrando os cadarços de uma menininha de vestido rosa. A menina segurava o coelhinho apertado debaixo do braço. Amélia parou. Bateu levemente na moldura da porta. Precisa de uma mão? João olhou para cima, surpreso. Desculpa, chefe. Emergência. Vou manter ela quieta. Amélia entrou e agachou no nível de Lívia. Ofereceu um sorriso quente. Oi, mocinha, qual seu nome? Lívia olhou para o pai. Depois para Amélia. Lívia. Prazer, Lívia. Seu pai fala muito de você. João piscou. Falo sim. Em toda reunião. Preciso sair às 5 para pegar minha filha. Lívia deu risadinha. Amélia enfiou a mão no bolso do blazer e tirou um bombom embrulhado. Toma, mas só se seu pai deixar. João assentiu. Lívia pegou o bombom com cuidado e sussurrou. Obrigada, senhora. Me chama só de Amélia. Lívia sorriu radiante. Amélia se levantou e virou para João. Ela é linda. Ela é meu mundo inteiro. Amélia segurou o olhar dele um momento, depois saiu da sala. Mas enquanto andava pelo corredor, 2 funcionários da contabilidade estavam perto da impressora. Tinham visto tudo. No fim do dia, os sussurros começaram. Os rumores se espalharam quietos no início. Um comentário aqui, um olhar ali. Você viu a Sion na sala com a filha do João? Ela nunca é tão simpática com ninguém. Ouvi que eles têm reuniões 1 a 1 toda semana. Isso não é favoritismo? No fim da semana, não era mais quieto. Gente falando abertamente. Uns achavam inofensivo. Outros inapropriado. Uns achavam estratégico. Uma pessoa viu oportunidade. Liam Porto era analista sênior de finanças. Estava na empresa há 8 anos e esperava promoção para diretor há 2 anos. Não rolou. Quando Amélia virou CEO, achou que mudaria. Não mudou. Liam era esperto. Sabia ler o ambiente e usar informação. Observava João há meses. O cara era intocável. Toda crise, João resolvia. Todo projeto difícil, João pegava. E agora CEO visitando pessoalmente a filha dele no escritório. Liam não gostou. Começou a cavar. Revisou arquivos antigos de projetos, examinou chains de e-mail, cruzou relatórios. Não achou nada incriminador. João era limpo. Então Liam decidiu criar algo. Numa reunião de revisão de orçamento, Liam notou um arquivo confidencial financeiro que delineava os planos de fusão da empresa. Era super sensível. Só poucos tinham acesso. Liam baixou o arquivo, renomeou para algo inofensivo, e mandou para João com assunto revisão necessária para projeções do Q4. João recebeu o e-mail no fim da tarde de quinta. Abriu, deu uma olhada no documento, e percebeu na hora que não era sobre projeções do Q4. Era arquivo de fusão.
Fechou, deletou o e-mail e seguiu. Não baixou. Não encaminhou. Nem leu além da primeira página, mas a armadilha já estava armada. Enquanto isso, Amélia notava algo errado nos relatórios financeiros da empresa. Números que não batiam. Despesas infladas. Não conseguia apontar, mas o instinto dizia que tinha erro. Quietamente contatou uma firma de auditoria independente e pediu revisão dos livros. Não contou para ninguém exceto a assistente. Queria certeza antes de acusar. A auditoria estava marcada para começar em 2 semanas. Na segunda de manhã, chamaram toda a empresa para uma reunião de emergência. A sala de conferência estava lotada. Gente em pé nas paredes. O ar pesado. Liam ficou na frente ao lado do chefe de RH e o conselho jurídico da empresa. Amélia sentou no fundo, braços cruzados, observando. Liam pigarreou e começou. Descobrimos uma violação séria de confidencialidade. Um arquivo restrito com info sensível de fusão foi acessado por alguém sem autorização. Esse arquivo foi aberto num dispositivo pessoal. Murmúrios se espalharam pela sala. Rastreamos o log de acesso. O arquivo foi mandado para e aberto por João Silva. Todos os olhos viraram para João. Ele sentou no meio da sala, expressão ilegível. Eu não vazei nada. Liam ergueu uma chain de e-mail impressa. Isso mostra que o arquivo foi mandado para você. E isso mostra que você abriu. Abri por engano. Achei que era arquivo de projeto. Fechei na hora. Mas você acessou info restrita. Não compartilhei com ninguém. Liam virou pro diretor de RH. De acordo com a política da empresa, acesso não autorizado a arquivos confidenciais é motivo para suspensão imediata pendente investigação. O diretor de RH olhou para Amélia. Ela não disse nada. João virou a atenção para ela. Os olhos se encontraram. Ele não implorou. Não entrou em pânico. Só esperou. Amélia se levantou devagar. João Silva está suspenso efetivamente imediato. Pendente investigação completa. A sala ficou em silêncio. João se levantou, pegou a bolsa e saiu sem uma palavra. Naquela noite, Amélia sentou sozinha no escritório. O prédio vazio. As luzes baixas. Bateram na porta. João entrou. Você acredita que eu fiz isso? Amélia encontrou os olhos dele. Não. Então por que não me defendeu? Porque se eu te proteger agora, vão destruir nós dois. João assentiu devagar. Então você escolheu sua posição. Escolhi tempo. Para achar a verdade. João estudou ela por um longo momento. E se você não achar? Ela não respondeu. João virou para sair, parou na porta. Não te culpo. Eu faria o mesmo se estivesse sozinho. Depois saiu. Amélia afundou na cadeira e ficou olhando pro quarto vazio. A semana seguinte foi inferno para João. Perdeu o salário. As economias finas. Começou a pegar freelance à noite. Qualquer coisa, gigs de design, chamadas de consultoria, projetos pequenos que pagavam o suficiente para cobrir aluguel. Lívia notou. Uma manhã, sentou na mesa da cozinha e perguntou: papai, por que você não vai mais pro escritório? João forçou um sorriso. Papai tá trabalhando de casa agora, benzinho. Mas você parece triste. Ele se ajoelhou do lado dela. Tô bem. Prometo. Mas não tava bem. Mensagens anônimas começaram a aparecer. Textos de números desconhecidos. Comentários no LinkedIn. Pai solteiro subindo na vida pela cama da CEO. João deletava. Mas continuavam vindo. Sentou no laptop uma noite, olhando uma oferta de emprego de empresa rival. O salário bom, melhor que o dele, mas exigia mudança. Cidade diferente, escola nova para Lívia. O dedo dele pairou no botão de aceitar. Olhou pro quarto de Lívia. Ela dormia, o coelhinho debaixo do braço. Fechou o laptop. Amélia lutava sua própria batalha. O conselho chamou reunião de emergência. 7 membros sentados na frente dela, braços cruzados. Sua decisão de proteger João Silva custou clientes pra gente. O conselho exige clareza. Amélia manteve a voz firme. Não protegi ele. Suspendi. Mas não demitiu. Isso é proteção. Acredito em processo justo. Nós acreditamos em lucro. Demite ele ou cortamos você. Amélia estudou cada um. Me dê em 1 semana. Se não provar a inocência dele, eu renuncio. A sala silenciou. 1 semana. Nem um dia a mais. Amélia assentiu e saiu. De volta no escritório, ligou para a firma de auditoria. Preciso de resultados. Agora. João sentou na mesa da cozinha às 2 da manhã, olhando a tela do laptop. O freelance que acabou de terminar pagou R$300. Não era o bastante. Aluguel vencia em 5 dias.
Mensalidade da creche atrasada há uma semana. Abriu um rascunho de e-mail novo. O assunto em branco. O destinatário era uma firma concorrente que contatou ele meses atrás quando as coisas estavam estáveis. Ofereceram cargo sênior, bom salário, benefícios completos, mas era em outro estado, 6 horas de carro de onde Lívia ia para a creche. Do parque onde ela brincava, da única casa que ela conhecia. João digitou a primeira linha. Estou interessado em discutir a posição mais. As mãos pairaram no teclado. Olhou pro quarto de Lívia. A porta entreaberta. Via à beira da cama, o coelhinho debaixo do braço. Se aceitasse o emprego, ela teria que deixar tudo para trás. Cidade nova, escola nova, amigos novos. Ela só tinha 4 anos. Quanto uma criança de 4 anos aguenta? João destacou o texto. O dedo foi pro delete. Apertou. O rascunho sumiu. Fechou o laptop e esfregou o rosto. O peito apertado. Não tinha plano nem reserva, só a esperança de algo dar certo antes de tudo ruir. Na manhã seguinte, Lívia acordou cedo. Veio de pijama para a cozinha e subiu na cadeira na frente de João. Papai, João ergueu a cabeça do café. Você tá triste? Ele forçou um sorriso. Por que acha isso? Porque você não sorri como antes. João largou a xícara. Esticou pela mesa e pegou a mãozinha dela. Tô bem, prometo. Papai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se você tivesse alguém novo na nossa vida, seria ok? João congelou. O que você quer dizer? Lívia traçou padrões na mesa com o dedo. Tipo a moça bonita que me deu bombom. Ela foi legal. Sorriu pra mim como a mamãe sorria. João sentiu algo torcer no peito. Não esperava que Lívia lembrasse de Amélia. Mas lembrava. E mais que isso, notou algo que João tentava ignorar. Você ficaria ok com isso? Se o papai tivesse alguém novo. Lívia assentiu. Só se ela for legal. E se ler historinha na cama. A garganta de João apertou. Puxou Lívia pro colo e abraçou apertado. Vou pensar nisso, Amélia não dormiu em 3 dias. Os resultados da auditoria vieram na quinta de manhã. Sentou no escritório com o relatório espalhado na mesa. A assistente deixou ela sozinha. A porta trancada. Os números claros. Liam Porto desviava fundos há 18 meses, quantias pequenas no início, depois maiores. Roteava por contas de fornecedores falsos, enterrava em relatórios de orçamento, cobria com reconciliações falsas. Mas os logs de acesso contavam outra história. O arquivo confidencial de fusão vazou para fonte externa 2 dias antes de João abrir o e-mail. O vazamento veio da conta de Liam. Os IPS não batiam com a atividade de João. Os timestamps provavam que João só abriu brevemente e fechou sem baixar ou encaminhar. João foi armado de forma limpa, deliberada. Amélia recostou na cadeira e olhou pro teto. Tinha um dia sobrando antes do conselho forçar a renúncia. Um dia para consertar isso. Pegou o telefone e ligou pro chefe de RH. Preciso de uma reunião de emergência da empresa, amanhã de manhã, 9 horas, todo mundo. A sala de conferência lotada de novo. Funcionários em pé nas paredes. A energia pesada. Rumores circulavam a semana toda. Uns achavam que João seria demitido. Outros que Amélia renunciava. Amélia ficou na frente. Ao lado dela, a auditora-chefe, uma mulher de meia-idade de terno cinza segurando uma pasta. Amélia varreu o olhar pela multidão. A voz firme. Devo um pedido de desculpas a todos, e devo mais que isso a João Silva. A sala silenciou. A investigação da violação de confidencialidade concluiu. João Silva é inocente. Sussurros explodiram. Amélia ergueu a mão. A fonte real do vazamento foi identificada. Liam Porto, analista sênior de finanças, foi demitido efetivamente imediato. Vai enfrentar consequências legais por fraude e desvio. Todos os olhos viraram pro cadeira vazia onde Liam sentava. Ele não estava na sala. Segurança escortou ele 1 hora antes. João foi armado. O arquivo foi mandado para ele intencionalmente para incriminar. O vazamento real ocorreu da conta de Liam Porto 2 dias antes de João abrir o e-mail. João não vazou nada. Não violou política. E eu falhei em proteger ele quando mais precisava. Virou diretamente para a câmera que transmitia para os remotos. João, se você tá assistindo isso, desculpa. Largou as notas e deu um passo para trás. A sala quieta. João Silva é reintegrado imediatamente. Pagamento retroativo completo, benefícios totais, e um pedido formal de desculpas da empresa. Amélia virou pro diretor de RH. Faça acontecer. Depois saiu.
João não assistia ao vivo. Tava no parque com Lívia, empurrando ela no balanço. O celular vibrou no bolso. Vibrou de novo e de novo. Finalmente puxou. 23 chamadas perdidas, dezenas de textos. O primeiro de Ryan, o colega. Cara, checa seu e-mail agora. João abriu o e-mail. A mensagem de cima de RH. Assunto: reintegração e pedido formal de desculpas. Leu 2 vezes. Sentou no banco e ficou olhando para a tela. Papai, o que foi? João virou para ela. Deu um sorriso genuíno. Um sorriso de verdade dessa vez. Nada errado, benzinho. Tudo bem. João voltou pro escritório na segunda seguinte. Gente acenava enquanto ele passava. Uns pediam desculpas. Outros pareciam aliviados. Ele não fez alarde. Sentou na mesa, abriu o laptop e voltou ao trabalho. Às 10, o telefone tocou. Era a assistente de Amélia. Ela quer te ver, agora. João subiu pro andar executivo. As paredes de vidro pareciam diferentes dessa vez, menos intimidadoras, mais familiares. A porta do escritório de Amélia aberta. Ela estava de pé na janela, olhando a cidade. Fecha a porta, João entrou e fechou atrás de si. Amélia virou para encarar ele. A expressão ilegível. Desculpa, por não acreditar em você quando importava. João balançou a cabeça. Você fez o que precisava. Isso não é bom o suficiente. Foi esperto. Se tivesse me defendido publicamente, teriam destruído você. Amélia observou ele por um longo momento. Você não tá bravo. Estava, mas entendo. Ela deu um passo mais perto. Não quero que só entenda. Quero que confie em mim de novo. João encontrou os olhos dela. Nunca parei. Amélia respirou. Então preciso te perguntar algo. E preciso que responda honestamente. João esperou. Sobre aquela pergunta que fiz no seu aniversário. A que todo mundo achou piada. O coração de João bateu mais rápido. Se eu perguntar de novo e falar sério dessa vez, você quer casar comigo? João não respondeu na hora. Pensou em Lívia na conversa na mesa da cozinha, no jeito que ela disse que Amélia sorria como a mãe. Pensou em estabilidade, em escolher algo real em vez de fácil. Depois deu um sorriso fraco. Se você tá perguntando pra valer, então sim. Amélia piscou. Sim, sim. Deu um passo pra frente e pegou a mão dele. Não dramaticamente. Não com fogos ou gestos grandiosos. Só 2 pessoas no escritório se escolhendo depois de tudo cair. Tenho que te contar algo. Perguntei pra minha filha se ela ficaria ok com isso. Com você? Os olhos de Amélia se arregalaram levemente. O que ela disse? O sorriso de João aprofundou. Disse que você cheira a brigadeiro e que sorri como a mãe dela. Os olhos de Amélia suavizaram. E ela tá ok com isso? Perguntou se você ler a historinha na cama. Amélia riu baixinho. Posso fazer isso. João apertou a mão dela. Então tá bom. Ficaram ali um momento sem dizer nada, só sendo. Depois Amélia se afastou levemente. A gente devia contar pro RH. João ergueu uma sobrancelha. Vamos causar outro escândalo? Provavelmente, mas dessa vez, não ligo. 2 semanas depois a empresa fez uma reunião geral. Era para tratar o fallout da situação do Liam e restaurar confiança na liderança. Amélia ficou no pódio. João sentou na primeira fila. Ela seguiu os pontos usuais: transparência, responsabilidade, seguir em frente. Depois, no fim, desviou do script. Tem mais uma coisa que quero tratar, porque honestidade começa de cima. A sala quietou. Amélia virou a atenção direto para João. Há umas semanas fiz uma piada. Uma pergunta que as pessoas acharam inofensiva, mas não era piada para mim, e não era piada para a pessoa que perguntei. João sentou mais reto. Amélia desceu do pódio e andou na direção dele. A sala morta de silêncio. Parou na frente do assento dele. João Silva, você quer casar comigo? João se levantou. Segurou o olhar dela. Depois deu aquele mesmo sorriso fraco. Sim, a sala explodiu. Uns aplaudiram. Outros ofegaram. Riram em descrença. Mas Amélia não ligou. Esticou e João pegou a mão dela. Sem fogos, sem música dramática, só 2 pessoas que se escolheram depois de sobreviver ao pior. Mais tarde aquela noite, o celular de João vibrou. Era texto de Lívia mandado do celular da babá. Papai, você perguntou pra ela? A boca de João curvou num sorriso enquanto digitava de volta. Ela me perguntou, e eu disse sim. Um momento depois, outro texto veio. Bom, eu gosto dela. João largou o celular e virou para Amélia, que sentava na frente dele no jantar. Lívia aprova. A expressão de Amélia iluminou. Então tô fazendo algo certo.
João esticou pela mesa e pegou a mão dela. Tá.